Olá, crianças. Espero que estejam todas bem, que as suas famílias também estejam bem, seus pais, suas mães, seus irmãos. Espero que estejam todos bem. Hoje nós ouviremos mais uma história da Bíblia. E eu peço que vocês prestem bastante atenção quando estiverem ouvindo a história. Mas antes, eu vou fazer uma oração por vocês. Senhor, eu peço que abençoe cada criança que irá ouvir a sua palavra, que irá ouvir a história nesse momento, para que aprendam mais de Jesus, aprendam mais sobre o amor, o cuidado do Senhor e que elas também estejam amando a Jesus a cada dia mais. Abençoe a história, que possamos ouvi-la e entendê-la. No nome de Jesus. Amém. Vamos agora ouvir a história. Olá, crianças, tudo bem? Vamos a mais uma história da Palavra de Deus hoje? Ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, dos versos de 1 a 10. Certo dia, Jesus estava entrando numa cidade chamada Cafarnaum e uma multidão de pessoas começou a seguir Jesus. E todo lugar que Jesus ia, ele ensinava, ele conversava com as pessoas e ele também tinha poder para curar as pessoas. E tinha um homem que ele era conhecido lá como centurião. Centurião era o chefe de um grupo de soldados romanos. Ele tomava conta de 100 soldados. Normalmente, naquela época, os soldados romanos não eram muito bem vistos pelas pessoas, né? Porque sempre os soldados tinham essa imagem, né, de que as pessoas, tinha muitas pessoas que não gostavam dos soldados por causa da forma deles tratarem o povo e do trabalho que eles faziam. Mas este homem, esse centurião, ele era muito querido por todos, todos admiravam o trabalho dele. E ele tinha um servo que trabalhava com ele e que ficou muito doente. Estava de cama e não tinha nada que pudesse fazê-lo ficar curado. E ele estava muito triste porque o servo dele era muito bom também. E ele, de alguma forma, deveria ter ouvido falar a respeito de Jesus, que Jesus cura as pessoas, que Jesus cuida das pessoas. E ele sabia que Jesus estava ali na cidade de Cafarnaum, e ele então deu um jeito de arrumar alguém que pudesse lá avisar para que Jesus pudesse curar o servo dele. E enquanto Jesus estava andando com os discípulos no meio da cidade, aconteceu que apareceram umas pessoas e foram contar a respeito desse centurião, que o servo dele estava muito doente e que ele estava pedindo para que Jesus fosse lá urgentemente curá-lo. E eles contaram que esse homem era muito bom, era uma pessoa que merecia ajuda, porque ele era um homem bom e todos o admiravam pelo seu trabalho. E Jesus então foi com eles para chegar à cidade na casa desse centurião para curar o servo dele. Mas o centurião, ele sabia a respeito do poder de Jesus. Ele achou que ele não era nem digno de receber Jesus dentro da casa dele. E ele disse para Jesus e mandou essa informação, que se ele dá uma ordem, todos obedecem. E ele cria que se Jesus desse apenas uma ordem, o servo dele poderia ser curado. E a palavra de Deus diz que quando este homem falou isso para Jesus, Jesus se admirou muito e disse que nunca viu uma fé tão grande quanto a deste homem. E aí ele falou para aquele homem que ele poderia ir, e conforme a palavra dele, aquele servo dele estaria em casa curado. E foi justamente isto que aconteceu. Quando quando ele chegou em casa, o centurião, ele viu o servo dele curado. O servo dele estava ali já trabalhando e servindo ele. E ele ficou muito contente, porque ele sabia do poder de Jesus para curar.
Jesus tem poder para curar. E Jesus também tem poder para limpar o nosso coração do pecado. Ele pode limpar o nosso coração e nos dar uma nova vida. É isso que Jesus quer fazer com você que ainda não tem Ele como seu Salvador. Ele quer limpar o seu coração, Ele quer ser o Salvador da sua vida, porque não existe salvação em nenhum outro, somente em Jesus. E você que já tem Jesus no seu coração, creia que Ele tem poder para fazer qualquer milagre que Ele quiser, se for da vontade dEle e se for bom para nós. Ele realiza o milagre. O maior milagre que Ele pôde realizar foi limpar o nosso coração do pecado e nos dar a garantia da vida eterna. Entregue seu coração para Jesus, confie nele e você vai ter certeza de que a salvação só vem de Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe. Amém. Minha mão tem 5 dedos que me ajudam a contar a história de Jesus, meu rei, o Filho de Deus. Ele nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e um dia voltará. Pra quê? Pra nos levar. E um dia voltará. Pra quê? Pra nos levar. Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12.